Shalom, graça e paz a todos vocês, aqui Pastor Wagner Muniz, e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. Louvado seja Deus. Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, meus amados. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser para o seu elevo espiritual. Já de antemão eu quero pedir para vocês, você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, enfim, interaja conosco, meus amados, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer, amém? Nós estamos aqui para falar do Evangelho, louvado seja Deus. E nesta feita, meus amados irmãos, nós queremos falar aqui o que vem acontecendo com os grandes ministérios, com as grandes denominações, né? O que está acontecendo nesses últimos dias, meus amados? É um absurdo a quantidade de escândalo que vem acontecendo nos ministérios grandes, principalmente nos ministérios grandes. Os pequenos têm também, mas o que mais abala mesmo é os grandes ministérios. Vem acontecendo os escândalos terríveis, tremendos, adultério, pastor trocando de esposa, pastor caindo em adultério, enriquecimento ilícito da liderança. Uma série de escândalos vem acontecendo nesses últimos dias, meus amados irmãos, e nesses últimos dias, nesse mês, veio aí à tona aí um grande escândalo aí numa denominação bastante conceituada, uma denominação aí que se dizia muito santa, muito separada, né? E, enfim, vem acontecendo grandes escândalos. E qual seria o motivo disso aí, meus amados irmãos? Esses escândalos que vem acontecendo com a liderança, com o pastor principal, qual seria os motivos? Então nós listamos aqui 5 principais motivos, vamos estar comentando também, amém? E vamos já para esse vídeo aí, abençoado por Deus. Espere que venha ser para o seu elevo espiritual. Quero dizer para você, deixa o seu comentário aí, né? A sua sugestão aí é muito importante. Eu quero ler aqui o versículo da palavra de Deus. Salmo 1 está dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Esse salmo aqui é forte, né, gente? É um salmo que fala diretamente e tem tudo a ver ao tema desse vídeo de hoje, né, meus amados? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então eu quero trazer de novo aqui, meus amados irmãos, a pergunta, né? O que vem acontecendo com as grandes igrejas, com as grandes denominações? O que está acontecendo? Eu listei aqui 5 principais motivos. O primeiro deles: esses ministérios grandes, amados irmãos, quase a maioria deles são fundados em cima de revelação, né? Eles fazem o alicerce em cima de revelação. E muitas dessas revelações não são revelação verdadeira, são revelação do homem, da carne. E isso aí se torna um grande problema, né? Porque a pessoa funda aquele ministério dizendo que tem uma revelação de Deus, e no fim não é de Deus coisa nenhuma, é uma revelação da carne. E isso, mais para frente, depois da fundação daquele determinado ministério, acaba acarretando problemas para o ministério, e tudo vem a cair, como se fosse assim um castelinho muito lindo que foi feito ali, e aquele castelo
foi feito de areia e ele cai, ele sucumbe e cai. Então, meus amados, toda a fundação de um grande ministério tem que ser fundamentada através da palavra do Senhor Deus, da palavra de Deus, né? Tem até aquela passagem onde Cristo, ele nos ensina que a casa feita na rocha e a casa feita na areia. A casa feita na areia, veio a tempestade, veio o vento, né? E bateu com ímpeto naquela casa, e aquela casa veio a cair. E mais a casa, o seu fundamento foi na rocha, veio o vento, a tempestade, e a casa não caiu. Por quê? Porque era na rocha. E o que é a rocha, meus amados? É a palavra de Deus. Então, todo ministério, para ser firme, para ser duradouro, para um crescimento saudável, tem que ser fundamentado em cima da palavra de Deus. O segundo motivo é: a maioria desses ministérios, amados irmãos, estão tendo muito problema com teologia da prosperidade. Os escândalos vêm aflorando muito, amados irmãos, devido ao quê? Devido à teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, amados irmãos, é algo que é em cima da ganância, né? Dos pastores, dos líderes, dos obreiros. Você fazer um ministério, você está na liderança do ministério, e aquele ministério, ele só flui com metas a ser atingidas. Para você ficar lá naquele campo, você tem que atingir tal metas, na sua igreja tem que entrar tanto e tanto. O que vai acarretar isso, amados? Vai acarretar para uma teologia da prosperidade. Isso aí vai fazer com que seus líderes fiquem ganancioso. Cada vez ele vai querer mais, e ele vai fazer coisas ali da carne ali para subtrair mais dos seus liderados, dos fiéis. E é isso aí, meus amados, a teologia da prosperidade, uma coisa que os pastores, ali quem está na frente do trabalho, na frente da obra, ele vai querer mais e mais, ele vai se tornar-se ali uma pessoa gananciosa na obra de Deus. No fim, ele não vai militar para ir para o céu, para ter o seu direito de salvação, ele vai militar para se enriquecer mais e mais. Então isso aí que acarreta a teologia da prosperidade, isso aí vem sendo um problema desses grandes ministérios, meus amados irmãos. Por esses dias agora, há uns 3, 4 anos atrás, um grande líder aí teve um problema na justiça, porque estava falando que ele estava vendendo caroço de feijão, né? Então, por que acontecem essas aberrações teológicas, meus amados? Aberrações teológicas com efeito de subtrair mais os seus fiéis, de tomar mais dinheiro dos fiéis. Por que vem acarretando isso? Pela ganância do ser humano, de ser mais rico. E esses líderes, eles usam a obra de Deus, eles usam a igreja, eles usam a sua nomenclatura de eclesiástica, né? o seu cargo eclesiástico, para se enriquecimento ilícito. Então isso aí é a teologia da prosperidade, que vem se acarretando muito nos nossos dias, nesses últimos dias, né, irmãos? Obreiro querendo ser um mais rico que o outro, aquela luta, aquela guerra por liderança, aquela guerra por poder, aquela guerra por riqueza, e ninguém mais pensa nas almas. As almas estão lá sofrendo, as almas estão lá morrendo, as almas estão lá precisando de uma palavra de apoio, de uma obra de caridade, de uma ação social, e ninguém mais está ligando para as almas. Os falsos obreiros, os falsos líderes, só tirando a lã das ovelhas, só tirando a gordura das ovelhas. E é isso que vem acontecendo, irmãos. Os problemas vêm acontecendo, os escândalos, né? Os escândalos que está acontecendo nos últimos dias é devido a isso aí também. O amor de muitos se esfriou e só se pensam em prosperidade, ou seja, só se pensam em riqueza, né? Riqueza e ganância por poder, por posição, por cargo. E isso vem acarretando muitos problemas. A terceira, meus irmãos,
A terceira coisa aqui que eu listei aqui na minha lista é a idolatria. Você já reparou como esses grandes ministérios, meus amados, eles são idólatras em torno do seu líder? Eles põem o líder acima de Deus. Eles põem o líder numa posição maior que Deus, às vezes. E Deus desagrada, meus amados. Certa liderança aí só pregava numa redoma de vidro, né, protegida por um vidro, e dizia que era o santo dos santos. E hoje veio explodir os escândalos acerca desse líder, acerca da denominação. Então, meus amados, é muito perigoso a idolatria acerca do seu líder também. Nós não podemos idolatrar o líder. Eu posso citar aqui uma passagem bíblica aqui. Moisés, quando Moisés estava perto de findar ali o seu ministério na terra, de liderança na terra. O que aconteceu com Moisés, irmãos? O corpo de Moisés simplesmente sumiu, né? Lá em Deuteronômio 34. Então subiu Moisés na campina de Moabe, no monte Nebo, ao cume de Pisga, o que está em frente de Jericó. E o Senhor mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o último, e o sul da campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência eu darei, e eu faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Por que Deus não permitiu saber o lugar da sepultura de Moisés, irmãos? Para que o povo não ficasse idolatrando Moisés. Deus, ele já sabia que o povo poderia ali fazer de Moisés um idólatra, fazer de Moisés alvo de idolatria, né? Idólatra não, alvo de idolatria. Então Deus teve o cuidado de esconder a sepultura de Moisés, não mencionando, não deixando público ali, para as pessoas saberem onde que ele foi enterrado, para que o povo não fizesse de Moisés um ídolo para eles. Porque a função, amados irmãos, não é essa, não é você ser líder do povo, ser ídolo do povo. Não, Deus do povo, não, porque Deus é só um, é só Cristo. Cristo tem que ser nosso exemplo de vida, de ministério, de lei, de pensamento, de tudo. Nosso sumo pastor é Jesus Cristo. E as pessoas, amados irmãos, têm errado muito em fazer os seus líderes idolatria, né? Homens para idolatrar. Então Deus está permitindo nesses últimos dias, amados irmãos, vir à tona essa sujeira desses líderes, para mostrar para o mundo, para as pessoas, que eles são homens, são falhos, são cheios de erros, e nós devemos apenas adorar um só, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esses dias tinha um pastor aí, um pastor de YouTube aí, bastante famoso aí, uma fama tremenda. Aí veio à tona, amados irmãos, ele era viciado em droga, né? Um vício terrível nas drogas, e as pessoas lá idolatrando, né? Colocando ele acima de Deus. Temos que ter muito cuidado nessa parte, meus amados. Não idolatrar os seus líderes, e sim o dono da obra, que é Cristo, né? A nossa vida, ela tem que estar, o parâmetro da nossa vida tem que estar dentro da palavra de Deus. Nós temos que andar nos preceitos da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o nosso exemplo de vida é Cristo. Não se espelhar em homem algum nessa terra, amados irmãos. Apesar de Paulo dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas Paulo, amados irmãos, ele pagava um alto preço ali para andar na santidade, para andar correto diante do Senhor. E os líderes de hoje não querem pagar esse preço. Os líderes de hoje, eles não querem pagar esse preço. Aí é que está o problema, né? Então vamos passar para o outro aqui, meus amados irmãos. Uma outra característica aqui, irmãos, do que vem acontecendo com as grandes denominações, eu listei aqui outra lista aqui, são os dogmas, preceitos e doutrinas de homem,
sem um estudo aprofundado da palavra. Então, o que é isso, irmãos? Essas denominações, às vezes, quer fazer doutrinas e se diz que é bíblica, sendo que não é, e é doutrina de homens, né? Ou seja, para você entender melhor, são denominações que fazem doutrina e fala que é doutrina da Bíblia, sendo que não está na Bíblia. São doutrinas do homem. Então, por isso que esse ministério, irmãos, lá na frente acaba acarretando problemas para eles e caindo em heresias, né? Caindo na desgraça de heresias, de coisas desse nível, né, meus amados? São doutrinas de homens. Isso é muito perigoso para um ministério. Se você está fundando um ministério sério, se você é líder de um ministério, então passa a obedecer doutrinas bíblicas, doutrinas que tem dentro da palavra de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. E eu vou mais além ainda, meus amados irmãos. Esses ministérios não precisam de uma carteirinha, de um manual de instrução para dizer como a pessoa deve andar, quanto tempo, quanto período a pessoa tem que ficar de banco ou não, porque está aqui dentro da palavra de Deus, tudo está aqui, irmãos. A nossa carteirinha tem que ser a palavra. Os nossos preceitos, os mandamentos que nós temos que obedecer tem que estar aqui dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que está acontecendo, amados irmãos? Esses grandes ministérios, às vezes fazem carteirinha e ali põe ali a revelação, que fulano teve a revelação que tem que andar assim, assim, assado. É errado isso, irmãos. Dogmas, preceitos e doutrinas de homem, sem um estudo aprofundado da palavra de Deus. Sem um estudo aprofundado da palavra. Aleluia, glória ao Senhor. Tudo bem, você quer colocar ali uma diretriz na sua igreja, então não fala que é revelação. Fala que é você que está querendo colocar. Não, eu estou colocando essa diretriz aqui porque é eu mesmo que quero colocar, não está na Bíblia. Não fala que você tirou da Bíblia, porque vai ser errado isso. Então, por isso, meus amados irmãos, que Deus está permitindo os escândalos. Por isso que Deus está permitindo acontecer todas essas coisas, irmãos. Isso chama-se a síndrome do farisaísmo dentro da igreja. Pastor, o que é isso? São pessoas, são líderes que querem ser o santo dos santos, põe fardos pesadíssimos em cima dos seus liderados, em cima dos seus fiéis, sendo que ele mesmo não quer carregar nem com o dedinho. Sendo que ele mesmo é mais falho do que aquele coitadinho que está lá. Não quer ser rígido? Porque nós somos rígidos, que a igreja aqui é o santo dos santos, é a santa das santas, é a igreja na terra, é o céu aqui na terra, é os anjos aqui na terra. Então você quer ser bastante santo, irmãos? Então, que aquela regra que tem dentro da sua igreja, aquela doutrina que tem dentro da sua igreja, você queira obedecer também. Porque muitas das vezes, você quer que o seu membro obedece, mas você não quer obedecer. Você está em pecado, em adultério, você está aprontando e está exigindo do pequeno. Está errado. Está errado. É por isso que Deus está permitindo acontecer essas coisas nas grandes denominações que tem hoje em dia, porque são uma cambada de hipócrita, como diz minha mãe, hipócrita, né? São uma cambada de nego hipócrita, hipocrisia terrível, né? Põe fardos pesadíssimos, põe fardos pesados, doutrina pesadíssima em cima do coitadinho lá, da anciã, da mulher de coque lá, sendo que ele mesmo não obedece. Então isso aí, meus amados irmãos, que está acontecendo nos grandes ministérios, Deus ele não vai permitir mais a hipocrisia. Deus vai chacoalhar a videira aí, a figueira. Meus irmãos, Deus está chacoalhando a figueira, e os grandes estão caindo, e vão cair muito mais ainda, né? Se não tiverem obediência à palavra do Senhor. E a quinta e última, meus amados irmãos, aparentemente a mais séria que tem, né? As igrejas, irmãos, que está acontecendo dentro das grandes igrejas, porque que elas estão caindo tanto? Eu vou listar aqui a quinta, que é a mais séria de todas. As igrejas estão ficando mais tolerantes quanto ao pecado abominável. Pastor, o que é isso? Significa que elas estão tolerando mais o pecado dentro da igreja. A igreja agora não é igreja mais, irmãos. Não é aquele local santo, onde você ia buscar Deus em oração, jejum e oração, santificação. A igreja agora está mudando, está virando ali um clube social, está virando ali um partido político, está virando ali uma sala de reuniões política. Irmãos, isso que vem acontecendo.
nos últimos dias, e Deus está desagradando isso. Esse vídeo aqui, irmãos, ele está ficando um vídeo profético, viu? Estou sentindo isso no meu coração. Então, meus irmãos, então é isso que vem acontecendo, irmãos. As grandes igrejas estão mais tolerantes ao pecado. E o pecado nós não devemos tolerar. O pecado é intolerante. Nós não devemos tolerar mais pecado. A igreja está se misturando com a política, a igreja está se misturando à maçonaria, a igreja estão fazendo casamento gay, homossexuais, a igreja está legalizando, admitindo abortos, drogas, e é errado. A igreja está admitindo políticos nos seus púlpitos, nos seus palanques, nos seus altares, e está errado. Deus não está aprovando isso aí, meus amados irmãos. É por isso que está acontecendo os grandes escândalos, né? A tolerância com a política, a tolerância com a maçonaria, a tolerância ao aborto, às drogas, ao homossexualismo, tudo isso tem desagradado o coração de Deus. Eu não ia falar isso, meus amados irmãos, mas Deus está mandando eu falar aqui nesse vídeo aqui. Deus está mandando eu falar. Louvado seja Deus. Então é por isso, amados irmãos, que os escândalos vêm acontecendo nas grandes. As grandes denominações vão cair cada dia mais, se não se arrepender e não obedecer os preceitos do Senhor que está na palavra de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Então, meus amados irmãos, estamos vivendo os últimos acontecimentos antes do fim. Estamos vivendo os últimos sinais antes do fim. E esses cinco pontos a qual eu citei aqui, meus amados irmãos, é a razão, o porquê as grandes igrejas e os grandes ministérios vêm sucumbindo da fé, vêm caindo da fé, e o povo acha que está tudo bem. E pasme, meus amados irmãos, vai arrebentar aí coisa pior ainda, coisa pior. Eu não estou falando aqui a nível de mundo, não estou falando lá no mundo não, lá para fora, porque as guerras já vêm acontecendo, os terremotos, maremotos, todas as doenças vêm acontecendo lá fora. Eu estou falando a nível eclesiástico, a nível de igreja, vai acontecer escândalos ainda maiores, de arrepiar os cabelos do couro cabeludo. Então se prepara, meus irmãos, se prepara. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aquilo que está escrito lá em Apocalipse 21, né? Aquele que santifique ainda mais. Aquele que está com o Senhor, fique ainda mais com o Senhor, busque mais, né? Mas aquele que está pecando, vai cair ainda mais, e outras coisas vão acontecer. Outros escândalos maiores estão por vir. Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo, meus amados irmãos. Já peço para você, deixa seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Viu, meus amados? Um grande abraço para você, do seu amigo, pastor Wagner Muniz. Fique na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.